Recentemente eu fiz um vídeo falando dos ataques que o Danilo Gentili e também o Eduardo Bolsonaro fizeram a João Dória, porque Dória abandonou o povo de São Paulo, foi para Miami, a pressão foi enorme e ele acabou desistindo da viagem. E eu falei, dando destaque naquele vídeo, a forma como a direita não teme as palavras, não teme usar as palavras, enquanto a esquerda fica cheia de dedos para falar alguma coisa, fazer alguma crítica. A direita simplesmente usa as palavras, doa a quem doer. Só que muitas pessoas acabaram levando para um outro lado o meu vídeo, não entenderam o assunto principal. E começaram a criticar a moralidade do Eduardo Bolsonaro, falando quem é o Eduardo para criticar o governador João Dória, ele não é nada. Começaram a ofender o Eduardo, sendo que o vídeo não era uma discussão se o Eduardo tinha moral ou não tinha moral para criticar o João Dória. O que eu queria trazer e expressar naquele vídeo era a forma, o conteúdo das mensagens do Eduardo Bolsonaro e também do Danilo Gentili. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu vídeo que eu fiz comentando o Eduardo Bolsonaro, lá também tem o vídeo do Eduardo criticando o João Dória. Mas eu quero refazer o vídeo, explicar para vocês um ponto muito importante sobre essa comunicação da direita, dessa parte mais extremada da direita nacional e também internacional. Mas antes eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal e deixe seu like. 250 likes em menos de uma hora é sempre a meta do canal. Naquele vídeo, o que eu queria dizer para vocês é que essa parte da direita, essa parcela da direita bolsonarista, não teme usar as palavras. Eles simplesmente falam. Não importando se vai ofender alguém, se vai ser desrespeitoso, se não vai ser, eles falam, eles têm a coragem de dizer. Enquanto a esquerda fica muito cheia de dedos, fica medindo as palavras. Ah, não posso falar isso porque vai ofender um grupo. Ah, eu não posso falar isso porque pode ser mal interpretado. E nesse medo de usar as palavras, a esquerda perde na retórica contra Bolsonaro. Bolsonaro, apesar de muitos comentários dizendo que ele não é bom na retórica, Bolsonaro, na verdade, ele é excelente na retórica. Porque a retórica não é simplesmente você ter um argumento mais embasado, é você ter um bom argumento. Ou pelo menos um bom argumento para os seus ouvintes. E Bolsonaro sempre consegue sair das maiores enrascadas. Porque desde o começo do governo, por mais que a esquerda, por mais que até uma parcela da imprensa queira desacreditar Bolsonaro, nada foi atrelado à imagem dele de negativo. Nada. Ele não conseguiu ser associado com nada de negativo. Aí você pode até discordar comigo, mas pense uma palavra que está associada a Bolsonaro de modo negativo. Nós não temos. Porque Bolsonaro ele consegue ter uma espécie de verniz que o blinda de todas as falas, de todos os adjetivos negativos que possam ser anexados e fixados a ele. Principalmente porque ao ter essa coragem de usar as palavras, não se importando em ofender grupos, em ofender pessoas, Bolsonaro transmite a ideia de que ele é alguém sincero. E isso na política hoje é muito importante. E a esquerda ela não consegue revidar na retórica com Bolsonaro. Ela não consegue. Porque sempre fica alguma coisa artificial. Porque perceba que enquanto o Danilo Gentili fala o que eu vou ler para vocês, a esquerda ela não consegue ter essa coragem, entre aspas, de falar aquilo que ela pensa. Porque muitos eleitores da própria esquerda cerceiam aqueles que tentam falar alguma coisa. Isso é um problema sério. Olhem só o que o Danilo Gentili falou sobre o João Dória. Deixa a gente trancado em casa, cheio de craqueiro em volta, enquanto vai para Miami meter botox no rabo, né, João Dória? Isso aqui só vai melhorar quando a gente começar a pegar político na porrada. Olha o que ele falou, pegar político na porrada e falou que João Dória vai para Miami meter botox no rabo. Ele simplesmente falou isso, Danilo Gentili teve a coragem de falar isso. E qual é a imagem que ele passa para os apoiadores dele ou para os eleitores de direita? Perceba que o Danilo Gentili, nesse momento, ele está sendo usado como exemplo. Mas vários outros políticos de direita também falam isso. Ele passa a imagem que ele é alguém que não tem medo, que ele fala a verdade, ele fala na cara, doa quem doer. E isso mostra uma certa sinceridade. Em contraste àquela falsidade do mundo político que fica sempre nas aparências, mas no final defendem sempre os seus próprios interesses, como no caso de João Dória. Ah, mas João Dória não é de esquerda. Não importa que João Dória não é de esquerda. Eu quero trazer a situação do João Dória para que você possa entender. O João Dória falou que as pessoas tinham que ficar em casa, trouxe São Paulo novamente para a fase vermelha,
da pandemia. Disse que não podia ter Natal, não podia ter Ano Novo, várias e várias restrições. E aí o que ele faz? Ao invés de ficar em casa, ele pegou o jatinho e foi para Miami. Então parece que o João Dória ele tem ações bonitas só no discurso. Mas quando nós vamos para a prática, ele é um completo de um hipócrita. E essa é a visão, essa é a percepção de uma boa parcela da população brasileira com relação à classe política. E não só da população brasileira, mas uma boa parte da população global. Por isso que políticos como Donald Trump, Salvini e Bolsonaro prosperaram. Porque enquanto fica nesse mundo das aparências, onde todo mundo é polido, onde todo mundo é educado, na frente, mas pelas costas, é corrupto, é egoísta, é descortês com o povo, alguns políticos da direita ou da extrema direita falam aquilo que eles têm coragem de dizer ou aquilo que vem à cabeça deles. Isso aconteceu no processo eleitoral lá do Barack Obama em 2008. Havia uma candidata a vice-presidente, que ela era vice-presidente do John McCain, a Sarah Palin. Sarah Palin ela foi governadora do Alasca. Ela falava um monte de atrocidades. Falas que poderiam ser consideradas inclusive racistas. Mas ao desagradar os negros, a parcela do eleitorado da Sarah Palin, no caso do John McCain, porque ele era o candidato à presidência da República, viam ela como alguém que tem coragem, alguém que não se curva perante o politicamente correto, alguém que bate no sistema, e a população está cansada do sistema, porque ela se sente oprimida e mais ainda, ela se sente traída pelo sistema. Por isso que enquanto a esquerda não tiver coragem de ir para cima do Bolsonaro com as palavras, parar de temer usar o seu discurso, porque pode desagradar uma parcela do seu eleitorado, enquanto a esquerda continuar tendo esses temores, ela nunca vai conseguir encarar Bolsonaro de frente. Nunca. Porque se você fala alguma coisa, você desrespeitou um grupo ali. Se você fala outra, você está desrespeitando fulano aqui. Enquanto isso, Bolsonaro nada de braçada. Em nenhum momento, é que eu quero fazer uma ressalva, em nenhum momento eu estou dizendo para sermos desrespeitosos. Claro que não. Porque nós sabemos que, por exemplo, no caso do Danilo Gentili, dentre outros comediantes, eles criticam o politicamente correto sem saber o que é. O politicamente correto, o que eu estou fazendo não é uma crítica ao politicamente correto. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. O politicamente correto é algo essencial para o capitalismo funcionar. O capitalismo e o politicamente correto, eles são inerentes um ao outro. Porque o capitalismo precisa que as relações sejam suavizadas para que trocas comerciais possam ser feitas. Por mais racista que um vendedor possa ser, se ele precisa bater a meta dele, ele vai atender um cliente negro da melhor forma possível, porque ele precisa daquele dinheiro. E o dinheiro é o chamado equivalente universal. Não importa se é negro, se é mulher, se é homem, se é cachorro, se é gay, se é lésbica, o dinheiro é o mesmo para todo mundo. E eu preciso dele para bater as minhas metas, por isso nós temos uma suavização das relações. Então não estou criticando o politicamente correto. O politicamente correto é necessário para o capitalismo. Mas muitos desses que criticam o politicamente correto sem saber o que é, na verdade o que eles querem é ter uma possibilidade de insultar e humilhar as pessoas. Então o que eu estou dizendo aqui, no caso do Danilo Gentili, então o que eu estou dizendo não é contra o politicamente correto. Não é isso. Entenda o que eu estou dizendo. Tá? Para depois ninguém vir aqui nos comentários e falar algo que eu não estou dizendo. Tá? O que eu estou querendo dizer é a esquerda precisa ter coragem de enfrentar Bolsonaro e coragem de entender as palavras e usar as palavras. Porque Bolsonaro e os bolsonaristas têm coragem de falar, têm coragem de usar as palavras. Isso passa também por uma politização da militância. A militância tem que entender o contexto que a situação está sendo usada. O contexto em que as palavras estão sendo utilizadas. Isso é de fato, esse é um comentário racista? Pode ser um comentário racista, pode ser um comentário homofóbico, mas é um comentário homofóbico? Porque enquanto nós tivermos essa parcela da esquerda que tira a virilidade, e quando eu falo virilidade, estou falando da coragem mesmo, de ser alguém destemido, virilidade de homens e mulheres políticos da esquerda. Enquanto uma parcela da militância fica fiscalizando e tolhendo a bravura dos candidatos, forçando os candidatos a terem que pensar 1000 vezes para se expressarem, passando a ideia de um discurso artificial, um discurso que é o sistema, ou seja, artificial na frente e cruel pelas costas,
Bolsonaro e os bolsonaristas nadam de braçada porque tem um discurso aparentemente sincero, porque eles falam o que ele pensa. Enquanto a esquerda fica escolhendo palavras, Bolsonaro, os bolsonaristas, no caso Danilo Gentili, simplesmente falam. Lembrando, não estou dizendo que a grosseria de Bolsonaro é combatida com grosseria. Não estou dizendo que nós temos que baixar o nível para chegar no patamar de Danilo Gentili, falando aqui de botox do rabo ou do Eduardo Bolsonaro. Mas é necessário ter coragem de usar as palavras. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo. Quero ouvir a sua opinião a respeito desse assunto. Vamos desenvolver melhor essa situação aqui que nós estamos levantando no canal. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto das palavras, de como elas funcionam para o eleitorado ou para uma parcela da população, procurem o livro Os Engenheiros do Caos, tá? Do Giuliano da Empoli. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, caso vocês tenham mais curiosidades e queiram estudar um pouco mais. Se vocês gostaram, clique no botão de gostei, se inscrevam no canal, ative as notificações e me sigam no Twitter, @profileoficial.